O que não é limite no gráfico é quando você tem que calcular limites sem a visibilidade do gráfico. Você pode muito bem pegar a função que está aqui, ó, e esboçar o gráfico dela. Mas você sabe, o gráfico de 1 menos cosseno de x dividido por x ao quadrado? Provavelmente você não sabe isso de cabeça, né? Você poderia colocar numa calculadora gráfica e descobrir como que é esse gráfico, por exemplo. Eu vou fazer isso aqui com vocês, olha que legal. Essa é a grande vantagem de poder usar um caderno digital, né? Que a gente consegue. Espera aí que eu vou colocar essa calculadora gráfica aqui. Pronto. Vamos colocar esse gráfico. Esse gráfico ele tem a equação 1 dividido por... Não, é 1 menos cosseno, né? 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado. Olha como que é o gráfico. Beleza? O gráfico é algo assim, né? Ele sobe um pouquinho e depois desce. Então, esse tipo de limite aqui, em que você não tem um gráfico, você tem duas possibilidades. Você pode esboçar o gráfico e interpretar. Aqui, como vocês podem ver, quando o x tende a zero, a resposta vai para meio. Vocês conseguem ver ali? Deixa eu dar um zoom nesse gráfico. O gráfico ele faz isso, sobe aqui e depois desce. E vocês conseguem ver que esse número aqui, ó, é o 0,5? Então, se o x está tendendo a zero, o zero aqui no x é o próprio eixo y, né? A gente não vai nem... Aqui não é mais nem menos infinito. O x está tendendo a zero. Qual que é a imagem? Tanto se você pegar pela esquerda como pela direita, a resposta vai ser 0,5. Então, a gente consegue resolver esse exercício esboçando um gráfico. Mas, muitas vezes, você não pode usar calculadora gráfica. Então, às vezes, você nem tem. Na hora da prova, por exemplo, você não pode usar uma calculadora gráfica, né? Então, existe esse tipo de exercício também, em que você tem que calcular limites sem interpretar o gráfico. Isso aqui normalmente é mais difícil, porque você tem que fazer contas. Mas, isso cai na prova. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber fazer esse tipo de exercício também. Esse não é o foco da live de hoje. Mas, esse aqui, ó, você vai usar o limite fundamental trigonométrico. Aqui você pode usar o teorema do confronto para resolver. Tem várias propriedades, né? Aqui você usa o limite fundamental exponencial. Aqui a gente pode usar a regra de L'Hopital. E por último, isso aqui é um limite de funções modulares. É o que eu chamo de tipo 2 de limites. Então, quando você não tem um gráfico, você vai ter que usar uma estratégia de resolução. Não é óbvio. Por exemplo, nesse exercício que a gente fez aqui, ó, é só você olhar para o gráfico lá no infinito. Lá na direita, o gráfico está chegando perto de 3. Acabou, a resposta é essa. Você não precisa de fazer conta. Mas, nas provas, também cai sem gráfico. Aí tem várias estratégias, tá? São mais de 10 tipos diferentes de limite. E para você passar em cálculo de primeira, você tem que ser bom em cada um deles. Eu recomendo você pegar cada tipo de limite, cada padrão de limite, e fazer de 10 a 15 exercícios de cada padrão, para você fixar a matéria. Não fica pegando cada hora um exercício diferente, não, porque isso não é eficiente. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu recebo muito essa mensagem aqui. Eu estudei no EAD e passei sem aprender. Muita gente fez o cálculo 1, o cálculo 2 no EAD, e agora que a pandemia acabou, chegou no cálculo 3 ou no cálculo 4 sem saber a matéria. Também pode acontecer com os alunos que fizeram o ensino médio online e passaram sem revisar aquela matéria de funções. Aí chegou lá no cálculo 1 ou no cálculo 2 da faculdade,
com uma base extremamente fraca em matemática. O problema do EAD é que você pode fazer a prova em grupo, você pode consultar o Google na hora da prova, consultar o livro, fazer a prova com algum colega, enfim. Tem várias formas de você conseguir passar sem realmente aprender. Esse é um dos problemas, né, do ensino à distância. Mas, muito cuidado com isso, galera, porque se você chegar lá no cálculo 3 sem saber o cálculo 1 e o cálculo 2, é praticamente uma missão impossível. Tá? A vantagem é que você não tem que saber tudo. Muita gente está lá fazendo o cálculo 3, começa a revisar o cálculo 1 e o cálculo 2 inteiro. Não precisa saber tudo. Dependendo do seu professor da faculdade, você tem que fazer uma análise e verificar quais são as matérias de cálculo 1 e cálculo 2 que você tem que focar mais. Da mesma forma, se você estiver lá no cálculo 1, se você estiver no cálculo 1 e começar a revisar pré-cálculo e revisar a matemática básica, um erro que muita gente comete é revisar tudo, revisar a matéria toda. Mas é o mesmo esquema, você não precisa saber tudo. Para você passar em cálculo 1 de primeira, você tem que saber algumas matérias do pré-cálculo, algumas matérias de matemática básica. E falando sério, é pouca coisa que você tem que saber, tá? É tipo assim, uns 10% da matéria. Normalmente, quando eu ajudo o aluno a passar em cálculo de primeira, eu resolvo esse problema aqui da matemática básica em menos de 2 dias. Ele já está preparado para começar a matéria de cálculo 1. Então, evita de revisar a matéria inteira. Tenta focar no que tem mais chance de cair.